Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast At Encourage Faith, hoje 4 de 4 de 2026. Temos como um convidado especial irmão Kino, né, falou, e uma grande oportunidade de estar com ele. Vamos aprender bastante com ele, não é? E sinta-se à vontade. Muito obrigado, irmão Jassara, pelo convite e por esta oportunidade, esta honra, este privilégio de estar aqui a poder conversar e trocarmos experiências. Espero aprender também de si e também deixar algum conhecimento. Obviamente que não sou o portador de toda a verdade, mas espero que com um pouco do meu conhecimento, daquilo que eu puder explicar e trazer, poder ajudar os outros que, de certa forma, seguindo a lógica do sistema, obviamente, possam se beneficiar da mensagem que vamos trazer aqui hoje, né? Aqui é o Dino Tolufo, o Paulo Crepel de Moçambique. Brincadeira. Muito bom. Obrigado mesmo por aceitar o convite. Né? Nós agradecemos e de fato esperamos mesmo aprender, não é? Porque, como ele disse, ele aporta muita verdade, muita experiência, né, para nós podermos aprender aqui muito bem. No programa. Então, é bem interessante, né? Porque eu me lembro muito bem quando eu vim para Maputo. Em 2021, não é? Quando eu estava começando a minha missão. E eu ouvi falar assim. Sério? Os missionários falaram assim. Bom ou mal? Bem ou mal? Bom, sim, os missionários falaram assim. E foi interessante, porque foste um exemplo, não é? E com isso, não é? Depois de eu ter servido aqui, literalmente servi por 3 semanas. Depois fui para a Beira, fui para Chimoio. Então comecei a servir. Não é? E hoje estou cá, é uma grande honra poder continuar a conversa agora, cara a cara, né? É uma honra, um privilégio para mim, realmente, né? Conversar consigo e trocar impressões, né? Exato. Muito bom, muito bom. E como hoje sabemos, nosso tema ele vai partilhar experiências, vamos partilhar experiências de como é que nós podemos, como é que ajustar essa vida após a missão. Não é? Ele foi missionário, não é? E ele pode falar onde serviu, e que ano serviu, e como é que foi a sua missão. Bom, pronto, eu mais uma vez sou Zé Dino Tolufo, não é? Muito conhecido, ou melhor conhecido no ambiente da igreja como Tolufo, e eu servi a missão entre os anos 2008 e 2010. Não tinha nascido, obviamente. Brincadeira. Nem era mesmo. Nos anos 2008 e 2010, na missão Moçambique-Maputo. Nesse tempo era uma única missão, não tínhamos estacas, não tínhamos nem alas, nem bispos. Em Moçambique só tínhamos 2 distritos, um distrito em Maputo e um distrito na Beira. Eu me lembro na altura que em Maputo só tinha 5 ramos, provavelmente, se não estou em erro. E pronto, servi na altura com o meu primeiro presidente de missão, foi o presidente Blair J. Packard. Ele já manda um forte abraço para ele. E o presidente Packard, ele é da zona Gilbert. E meu segundo presidente de missão, porque tive a bênção, ou não sei se é porque eu era um missionário chato, mas tive a bênção e o privilégio de ter 2 presidentes de missão, né? Metade da missão e o outro, na outra metade da missão, que é o presidente Lauren Spenloff. Esses homens, para mim, foram homens muito espetaculares e foram líderes que, de certa forma, influenciaram muito a minha vida. Mas antes de chegar à missão, também eu gostaria de frisar um aspecto muito importante, que eu tive um bom pai, como Nef, né? Claro que meu pai não foi membro da igreja em vida. Nós fizemos apenas vicários no tempo. Mas tive um bom pai que sempre me ensinou valores e princípios e foi fundamental na minha vida, para minhas escolhas e decisões futuras, obviamente. Mas também tive bons líderes. Falo, obviamente, do presidente Mubai, Manuel Diniz Mubai, foi o presidente do Ramos, também foi um grande líder e também jogou um papel importante na minha vida. Também falo do meu presidente do distrito, na altura, o presidente São Paulo Gonçalves, que é o presidente do distrito, e tive muitos bons líderes. Também o presidente João Carlos Castanheira, também foi meu grande líder. Então, sempre estive numa reunião, tive a bênção de estar cercado de bons líderes, de bons homens de valores, homens de princípios, homens inspirados, homens que sabiam, tinham espírito de projetar os jovens para as coisas temporais, também para as coisas espirituais, acima de tudo.
Então, espero ter respondido essa pergunta, Não, mas perfeito. fiz missão aqui em Moçambique. Gostei. Oh, interessante. Em 2008, eu não era membro ainda. Eu tinha 7 anos na altura, então não era membro mesmo. E é bem interessante que você viu esse progresso, não é? Como é que você analisa o progresso? Você disse que na altura tinha cinco ramos aqui, não é? 5 outros ramos. Como é que você analisa o progresso desde lá até aqui em relação? Uau! A igreja cresceu bastante. Muito mesmo. Nos últimos tempos, nós vivenciamos milagres jamais vistos. Principalmente na época de um homem que eu sou muito fã, Paulo Kretley. O presidente Kretley, quando chegou aqui, ele trouxe uma nova dinâmica. É por isso que é muito importante a visão de um líder. Porque a visão do líder, ela cria um impacto nas pessoas. E principalmente um líder aglutinador. Porque ele tem capacidade de fazer com que as pessoas encaixem na visão que ele tem e também trabalhem para que os mesmos objetivos e metas que ele traçou também sejam alcançados. E como é que isso acontece? Obviamente que é uma questão muito simples, porque você faz perceber às pessoas que a coisa mais importante é que as pessoas trabalham consigo, não trabalham para si. E isto faz toda a diferença. O esforço que as pessoas vão executar ou empreender para alcançar uma determinada meta. Então, com a vinda dele, no ano 2012 a 2015, tivemos experiências espetaculares. A missão cresceu de forma extraordinária. Tivemos nessa altura mais de 132 missionários moçambicanos saindo para servir suas missões pelo mundo fora. Tivemos muitas janelas foram abertas. Tivemos a primeira estaca. A primeira estaca que foi criada em Maputo, depois a segunda estaca que foi criada na Beira. Eu admiro muito a fé daquele casal, porque mesmo as situações que pareciam adversas, até situações que talvez que não fizesse sentido, eles acreditavam. E isto fez toda a diferença, né? De certa forma, criaram-se as duas estacas, Maputo e Beira, e também as primeiras alas, né? A primeira ala foi a ala de Magualino e eu fui o primeiro líder de uma ala aqui em Moçambique, né? Isso foi uma grande experiência para mim. O primeiro presidente da estaca foi o presidente João Carlos da Costa Castanheira, como primeiro presidente da estaca em Moçambique. E na Beira tivemos o presidente Freeman Dick, que hoje é o primeiro presidente da área, né? Então, temos tido uma benção extraordinária e a igreja está a crescer. Está a crescer. Não, é um fato, não podemos negar isso. Temos hoje em Maputo 3 estacas, já se fala da 4ª estaca, está a vir. Temos na Beira 6 estacas, temos na Nampula 2 estacas, há uma que foi recentemente criada. Temos também em Chimoio uma estaca, temos um distrito em Tete, temos 3 ramos em Quilimane, mais outros ramos em Xaxai. Então a igreja está a crescer. Obviamente que ainda não temos nenhuma unidade da igreja, assim, que eu saiba, ou de forma formal, né? Em Cabo Delgado, PNAS, mas pelo ritmo das coisas e como as coisas estão a ocorrer, nós veremos muitos milagres acontecendo. Já temos 2 templos, né? Anunciados, temos o primeiro centro de área, né? Que foi o Elder Dick Freeman. Temos também o primeiro presidente de missão, né? Moçambicano chamado, né? Eu servi internamente como presidente de missão na época do Covid, mas de forma formal, o primeiro presidente de missão chamado é o Solomon Maldade, que era recentemente o presidente da estaca da Beira. Ele agora vai presidir a missão Nampula, Moçambique. Então, ou Moçambique, Nampula. Então, isto demonstra o avanço e o crescimento que a igreja está a registrar nos últimos tempos. É algo de louvar, é algo de destacar, né? A mão do Senhor está sobre nós. E há muita coisa boa e maravilhosa acontecendo neste país e, de certa forma, o Espírito do Senhor está aqui conosco. Realmente, o crescimento está sendo tão exponencial que nós temos que acompanhar o ritmo, não é? E o Senhor está de olho, não é? Em Moçambique, não é? Não que não esteja em outros lugares, mas ele está de olho em Moçambique.
e tem grandes expectativas. Como esses servos, nós teremos sempre essa oportunidade de vivenciar e testemunhar esses avanços. Né? E visto que você serviu literalmente, tiveste uma ótima oportunidade, você teve oportunidades incríveis. 2008 e agora estamos em 2026, já se passou muito tempo, mais de 10 anos. Né? Então, é incrível como você acompanhou este crescimento todo. Não é? E ao seu ver, quais foram as coisas que lhe levaram na altura, né, para servir uma missão? Porque eu vi que na altura era um bocadinho difícil, ou seja, não é igual aos dias de hoje. O que te levou a servir uma missão e quais foram os possíveis desafios que você encontrou durante o processo? Bom, muito obrigado por essa questão. O que me levou a servir missão? Na verdade, eu me filiei à igreja em 2005. Não, fui batizado no dia 2 de abril de 2005. Comecei a conhecer a igreja nos finais de outubro e início de novembro de 2004. Então, o propósito inicial que me levou à igreja foi mesmo... Eu queria conhecer uma moça, ela era mais cheia que hoje é minha esposa. Esse foi o meu propósito primário, né? Então, pronto, me filiei à igreja, servi com os missionários, mas depois disso eu comecei dando o processo, convívio com a igreja, fui vendo jovens missionários, outros jovens vindo de estrangeiros, alguns que vinham do centro do país, do norte, até alguns daqui do sul do país, servindo em missão. Eu comecei a pensar, por que não poderia servir uma missão, né? Mas também é que destacar uma pessoa muito importante que jogou um papel muito crucial na minha vida espiritual dentro da igreja, que é o irmão Elísio Robson Matzinho. É conhecido no ambiente da igreja como irmão Robson. Foi a pessoa que me apresentou os missionários pela primeira vez, foi a pessoa que até falou comigo sobre a iniciativa de um dia servimos de missão, foi a pessoa também que me batizou. Então, what up? Mando um abraço para o irmão Elísio Matzinho, irmão Robson. E pronto. Agora, quais são os desafios que eu tive para poder servir a missão? Conforme eu tinha dito anteriormente, meu pai não foi membro da igreja, então foi difícil para ele, para me deixar sair e confiar a minha vida como filho, né, para servir aos outros e estar acompanhado de estrangeiros, de uma igreja que estava, entre aspas, cheia de pessoas estrangeiras, e isso era, de certa forma, muito preocupante para ele. Ele não compreendia e eu não chego a culpá-lo por isso. Todo um bom pai, um pai normal, sempre tem a tendência de ser protetor. Um pai que só deixa o filho ir, esse não é um bom pai. Não ama seu filho. Então, meu pai me amou o suficiente para, em algum momento, resistir com que eu vá à missão. Porque ele não compreendia plenamente, né? Mas ele acabou aceitando. E como é que isso aconteceu? Uma certa época, uma certa vez eu pedi para ele não aceitou, obviamente, de forma imediata. E depois convidei o presidente da missão para vir, o presidente do RAM para falar com ele. E não foi fácil. Meu pai não aceitou logo assim, de forma tão rápida assim. Mas também a minha decisão era firme, procurei muita gente para me dar apoio. Por quê? Porque quando o irmão Elísio Robson Matzinho, porque nós tínhamos já naquela altura de andarmos com os missionários de tempo integral, nós andávamos com missionários do ramo, e tínhamos plaquetas também. Fizíamos mini-missões e procuramos distâncias. Então, o irmão Robson Matzinho fala para mim, olha, temos que servir uma missão. Então, isso tocou-me profundamente. Cheguei a casa, fiz uma oração numa sexta-feira, ajoelhei-me, fiz uma oração fervorosa, dirigi-me ao Senhor da forma mais honesta que será possível. Porque naquela altura eu tinha perdido mamãe, eu só via com um pai, que era um pai de portador de uma deficiência, e era o único provedor. E eu estava a fazer um curso num instituto de formação médica, então era para, de certa forma, eu também começar a trabalhar. O lógico era começar a trabalhar e apoiar meu pai a prover para mim e para a família, porque a nossa mãe ela perdeu a vida de forma súbita. Quando ela perde a vida, ela tinha deixado para trás uma dívida, e essa dívida
Tu não contras uma dívida no banco sem deixar alguns bens de penhora. Então, uma parte da mobília da nossa casa, do nosso lar, tinha sido colocada como penhora no banco. Então, era lógico que eu trabalhasse para ajudar o meu pai deficiente, para juntos unirmos esforços e pagarmos a dívida e continuamos a manter a família. Mas eu vim ter com o meu pai, eu disse, olha pai, eu vou à missão. Aquilo encontrou em contramão. Um choque. É um choque muito grande. E foi impossível para ele, obviamente. Não somente para ele, mas também para as mães dos meus amigos, que na altura já estava a ser, já sou órfã de mãe. Obviamente que as mães dos meus amigos jogavam um papel demais para mim. Ficavam também muito preocupadas com isso. E por fato de saber que ia para uma missão, onde não ia receber nada, por 2 anos, trabalhava bastante. Ia perder a oportunidade de trabalhar, de continuar os estudos, só para seguir pessoas estranhas. Então aquilo não fazia sentido. Mas mesmo assim eu decidi tomar a decisão de continuar em frente. Mas por que eu fiz isso? Primeiro porque, tal como disse antes, fiz uma oração, uma sexta-feira, dirigi-me ao Senhor. Então no domingo, quando cheguei à igreja, o meu presidente do ramo, na altura, o presidente Henrique Lázaro, ele disse, olha, durante este final de semana, sábado, até este domingo de manhã, eu estava só a pensar em si. E o Senhor me tocou profundamente no coração. E gostaria de convidá-lo, né, a ser uma missão em tempo integral. E passamos os papéis naquela altura. Então eu sabia que não havia dúvida, não tinha nenhum way out. O caminho era aquele, o Senhor tinha respondido à minha oração. O que bastava era preparar-me fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, materialmente também, para poder fazer uma missão em tempo integral. Mas tive esses desafios financeiros, eu tinha que pagar exames médicos, tratar passaporte, vacinas e tudo o resto. Não trabalhava na altura, mas tive apoio de boas pessoas, bons membros. Tenho a destacar, dentre as várias, né, o irmão do Sidónio Paz dos Santos, foi uma das pessoas que me ajudou a concretizar, realizar este sonho. E pronto, consegui os recursos. Meu primo, meu irmão Adriano, ajudou a falar com meu pai acabou liberando, saí em missão. Então estes são os desafios que eu tive, claro que tive meus medos, meus receios, mas nessa altura, o meu irmão mais novo também, o Hélio, que hoje é segundo conselheiro na outra estaca, já era membro da igreja também, e já estava a começar a desenvolver esse espírito, esse desejo, essa vontade também de querer servir missão. Então, foi muito para esse puxa, coitado daquele homem, meu pai, né? Já tinha perdido o primeiro filho para uma missão, o segundo também queria fazer o mesmo. Mas, tornando uma história longa e curta, foi mesmo não ter parentes dentro da igreja e não ter recursos, mas isso não me impedia, porque o Senhor já tinha respondido à minha oração. Eu sabia que o Senhor havia me incumbido esta tarefa sagrada e não poder recuar. Os meios estariam lá. Como? Eu teria que buscá-los, né? Mas a missão estava lá para mim e não recuei, não voltei para trás. Nem a pobreza, nem os desafios, nem a escassez, nem a carência não poderiam servir de instrumento ou de razão para me limitar a ir ao campo e pregar o Cristo vivo e pregar sobre a restauração da igreja. Cuidei do profeta José Smith. Obrigado, muito obrigado por partilhar conosco. Literalmente é um grande sacrifício, né? O convite que o Senhor faz para nós, para servir, independentemente de quem somos, onde vivemos ou a raça, é mesmo universal, não é? E Ele faz esses convites porque Ele conhece o nosso potencial. Claramente. Ele sabia, Ele queria te moldar, não é? Com isso, não é? Durante a sua missão, você teve várias experiências, não vamos falar de todas aqui, certo. Mas eu sei que existem experiências que podem nos ajudar ou podem ajudar aqueles que vão a uma missão. Embora que a vossa missão antigamente, ou na missão antigamente, era bem difícil, era bem diferente do que, por exemplo, veja, na missão hoje você pode ter um celular, não é? Eu acredito que, como é que era na vossa época? Vocês também tinham um celular? Eu não sei muito bem, como é que era? Na nossa época, obviamente, nós não tínhamos celulares, não smartphones, tínhamos aqueles celulares que hoje vulgarmente chamamos de bombinhas, né? E era um telemóvel por dupla.
Agora os missionários têm smartphones, cada um dos missionários. São os avanços tecnológicos, são as necessidades atuais. Uma das coisas que eu reconheço na igreja é que a igreja, ela sempre faz estudos. Ela sempre vai avaliar os tempos e ela vai se ajustando às necessidades daqueles tempos para o alcance máximo dos filhos do Senhor. Então, não vejo isso como uma fraqueza, vejo isso como um avanço, como uma ferramenta para que a obra do Senhor seja cada vez mais acelerada. Mas antes de responder a sua pergunta, família, só queria terminar uma parte da história da pergunta passada, porque eu acho que isto é importante, que as pessoas conheçam essa parte e talvez isso possa inspirar os outros, né? Porque nossa ideia é fortificar-nos a fé. É que eu saí para a missão em agosto. Bem, o dia original era julho de 2000 dia 24 de julho de 2008, né? Sempre que passaram pela vida 24 de julho, lembra-se? Vou lembrar. A entrada da missão de Monte Colufo. Então, quando nós saímos, naquele período, deixei meu pai deficiente, ou portador de deficiência, essa é a melhor forma de se tratar, e pronto, naquela altura, o meu pai, ele teve que arcar sozinho com as despesas da família. Ele acabou aceitando, mas o meu pai vivia de negócios próprios, né? Não tinha um emprego fixo. E foi tão interessante que nós só tínhamos, e naquelas pessoas ligavam 2 vezes ao ano. Em maio, Dia das Mães, e no Natal. 2 vezes? 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano. certo. Yeah. Então, as únicas formas de comunicação com a família era mesmo por via e-mail. Então, quando eu ligo para meu pai, no mês de dezembro, daquele mesmo ano de 2008, ele liga-me e fala comigo muito eufórico. Ele diz assim para mim, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele, durante esse período em que você esteve fora, os meus negócios não eram tão bem que eu consegui recursos financeiros suficientes para pagar e eliminar toda a dívida que nós temos como família. Eu não tive dúvida que o Senhor esteve lá. Quando o Senhor fala que quando nós deixamos nossa cruz, quando nós deixamos nossa vida para carregarmos a cruz e o seguirmos, Ele vai cuidar dos nossos. O Senhor nos ama. O Senhor vive. Ele sabia inteiramente quais são as minhas necessidades materiais e as necessidades materiais da minha família. Mas quando decidi pagar o dízimo da minha vida e seguir a missão naquele momento, Ele abriu as janelas dos céus e abençoou minha família. A bênção material que nós precisávamos. E naquela altura meu pai teve recursos financeiros e conseguiu pagar toda a dívida. Ele ligou-me tão eufórico que eu comecei a reconhecer que talvez se eu estivesse lá, talvez não teríamos conseguido pagar aquela dívida juntos. Mas há um acontecimento que está no Velho Testamento, não sei se é de Eliseu ou é de Elias, que estava com um de seus servos. Então os seus servos, diante dos filisteus, ele começou a ter medo. Então o Senhor pediu para que ele abrisse os olhos dos seus servos. Eliseu, exato, muito obrigado. Então, quando o Senhor abriu os olhos dos seus servos, seu servo, ele viu muitos anjos, né? Um exército de anjos, que eles não estavam só. Eu sabia que nós não estávamos só. A minha presença física não ia fazer nada de diferença. Em Doutrina e Convênios, o Senhor fala para os portadores sacerdotes que eu estarei à vossa direita e à vossa esquerda. E meus anjos estão diante de vós para vos suster. Então Ele susteve minha família. Esteve à nossa direita e à nossa esquerda. Ele cuidou da necessidade da minha família. Por quê? Porque cumpri aquilo que estava na escritura de Mateus.
àquele que não perder a sua vida por amor de mim. Então, tive que deixar atrás, perder minha vida por amor do Senhor. Ele abençoou minha família. Então, tudo isso para dizer o quê? Que o Senhor nos conhece. Então, as experiências que eu tive, esta é uma das experiências que eu tive na missão, porque eu tive prova de que o Senhor primeiro nos conhece. Tal como Ele conhecia Moisés, as limitações, conhecia Jeremias, conhecia Enoque, como nós temos aprendido agora no vídeo, no novo currículo do Velho Testamento, vem e segue-me. O Senhor chamou ele pelos nomes, deu-lhes missões, mesmo conhecendo as suas limitações. Então, o Senhor nos conhece, e pelos nomes, nós somos filhos dele. Estamos aqui a passar uma experiência para nos prepararmos para voltar para ele um dia. Então, outras experiências das que eu tive foram experiências espirituais, acima de tudo. Também experiências que eu tive de poder fazer amizade e, acima de tudo, poder amar as pessoas. Porque se você não ama as pessoas, você não é capaz de servi-las. Parlei do espírito que o jovem tem que ter como missionário. Uma das coisas que ele tem que ter é o amor. E isto é fundamental para ser um missionário de sucesso. Então, tive essa experiência, mas gostaria de também retratar um episódio que eu considero muito importante. Quando fomos transferidos para servir na Puna, eu e meu companheiro Helder Cordano, fomos mandados para ir para um lugar chamado Luar. Mas não era conta. É no meio das montanhas. No meio das montanhas. Então saímos, tínhamos que apanhar o comboio do trem, né? Depois motorizada, carro. Estávamos lá. Chegamos lá bem empolgados, no meio das montanhas, celebramos, cantamos e dançamos com todo mundo. Entretanto, o que aconteceu é que o meu companheiro de noite começou a ficar doente. Nós não tínhamos a medicação apropriada e nós tínhamos dificuldade de conectar a rede, claramente das montanhas, do ar. Aquilo ali foi um pouco desafiador. Mas depois, o Helder Cordano, enquanto ele gemia a noite de dor e de aflição que ele tinha, me lembrei da necessidade. Lembrei-me não só disso, mas ele também solicitou que assim acontecesse. Que nós os dois éramos missionários e, acima de tudo, éramos portadores de sacerdócio. Poder de Deus, que Ele delega aos homens para o representarem aqui na terra. Talvez estivéssemos desprovidos de mecanismos terrenos e temporais para a cura, mas nós tínhamos mecanismos espirituais e poder divino conosco. Naquela altura ele exerceu a fé para receber uma bênção sacerdote. Me lembro de ter pego um pequeno botijão de óleo consagrado, ungido na cabeça. Ele nem conseguia, obviamente, ajoelhar-se e proferir seu nome e a oração. Quando ele disse amém, ele já estava a dormir como um anjo. E naquele momento, todo aquele gemido, aquela dor que ele sentia, já tinha desaparecido. Eu sabia que o Senhor tinha nos chamado o suficiente para demonstrar a sua compaixão para conosco naquele momento. Ele estava conosco, não tinha nos abandonado, não tinha nos deixado só. Como o Elder Holland disse no seu discurso, Ministério dos Anjos, anjos visíveis e invisíveis. Então, isto para mim foi uma experiência muito significativa. Foi mais uma prova de quando vamos ao campo, o Senhor nos acompanha, está conosco. Então, eu amo a missão. É uma das coisas muito significativas e sinceramente, eu encorajo qualquer outro jovem a ir à missão. E são os desafios que eu tive.
E não só isso, eu costumo dizer o seguinte, que a minha vida, a minha decisão em servir uma missão foi a decisão crucial e de sucesso. Tudo que eu sou e tenho hoje foi graças àquela decisão que eu tomei de servir uma missão de tempo integral. Sério. Porque eu não consigo me ver sem a missão. Sem ter ido à missão. Olha que me permitiu conviver com companheiros de outras culturas, com outras visões, com outras perspectivas, conhecer outras pessoas, fortificar a minha fé e fortificar o meu testemunho sobre a verdade do livro de Mormon, da restauração do Evangelho e também do papel do profeta Jesus Cristo. Então, tudo isso para mim foi muito significativo, porque, de certa forma, está guardado comigo no coração, né? E é a força que me guia dia após dia. Uau, muito interessante essa experiência toda que você teve, os milagres que aconteceram na missão. É bem interessante que o Senhor, de fato, Ele opera através de nós. E a bênção do sacerdócio é real, é muito real. Lembro-me de um episódio que tivemos na bênção do sacerdócio. Lembro que eu estava doente. Nas minhas últimas semanas, a minha última transferência, últimos meses, da missão também adoeci. E eu estava muito mal, apanhei uma malária. O meu companheiro, o Olha Cavalcante, ele me deu uma bênção do sacerdócio. Você não tomava doxy? Não tomava doxy, tomava... Não, na verdade, não tomava doxy. Epa, minha mãe de missão zangava muito. Essa paga, vocês não zangavam. Agora você tomou doxy? Então, eu não tomava por um certo motivo, porque havia um estabelecido, haviam dito que não deveríamos nós tomar, não podíamos tomar. Essa era a recomendação que tínhamos, então não tomei. Mas essa malária surge através porque nós já havíamos abandonado a nossa casa antiga, devido ao ciclone, lá em Quilimane, e quando voltamos, naquela mesma noite, provavelmente tenha sido picado por mosquitos, isso teria influenciado. Mas depois eu melhorei, foi muito bom. Foi muito bom passar por aquela experiência, porque aprendi muito. Eu vi a mão do Senhor naquela experiência que tive. E, acima de tudo, o Senhor, Ele opera milagres. Né? Com certeza. Ele opera milagres. E falando em milagres, não é? Você acha que... qual é o teu sentimento, na verdade, não acha? Qual é o teu sentimento sobre as decisões que você tomou após a missão? Você sente que a missão terá influenciado de uma forma, por exemplo, na sua carreira, negócios, a missão terá influenciado? Espetacularmente. A missão, a igreja em si, influenciou a minha vida e continua a influenciar a minha vida até hoje. Até este momento que eu falar consigo. Pronto, a esposa, por exemplo, que eu tenho, né? Conheci mesmo na igreja, e a família que nós temos, estamos mesmo criando dentro dos princípios e dos padrões da igreja. Mas a coisa muito importante para mim, tal como fez essa questão em relação à minha carreira, é que, por exemplo, eu tive 2 presidentes de missão, tal como eu falei, né, anteriormente, e os 2 sempre enfatizavam a necessidade de aprender língua inglesa. Eu aprendi a língua inglesa aqui, na missão Moçambique. Nossa missão originária, a língua oficial da nossa missão é língua portuguesa, né? Mas os meus presidentes de missão sempre encorajavam a estudar a língua inglesa. O primeiro presidente, Piker, ele sempre aconselhava a aprender a língua inglesa, dando-me por quê? Porque ele falava isso, ele dizia que seria bom para que eu pudesse ter a oportunidade de ouvir os discursos das autoridades gerais e sentir o espírito que eles transmitiam enquanto falavam na conferência geral. É bom ouvir um discurso traduzido, mas o discurso traduzido muitas vezes limita ou corta aquela emoção. O segundo presidente Penlock, disse: olha, tens que aprender inglês, porque inglês business language. It's a business language. Sem aprender o inglês, tu não vais fazer nada.
Se tu queres ter um bom emprego, ganhar um bom salário, tens que falar a língua inglesa. Então, pronto, nós tínhamos os poucos recursos que nós tínhamos na altura da missão, uns pequenos livros, leonas, e fizemos desafios com meus companheiros missionários. O desafio era esse. Como a maior parte, eu tive 12 missionários, companheiros missionários, só dois, desculpa, eram falantes de língua portuguesa, nativos de língua portuguesa. Falo do Elder Esteves, que é de Portugal, Elder Eugênio, que é daqui de Moçambique, mas o resto, todos os meus companheiros missionários eram todos americanos, Estados Unidos. Elder Crane, Elder Rogers, Elder Terry, Elder Fried, Elder Ellis, Elder Graham, Elder Berardi, Elder Tolman, acho que já falei dele. Eu me lembro de todos os meus companheiros. Eu amo eles. Eu ainda lembro da sequência com que serviu cada um deles, Elder Barro e tudo mais. Então, uma das coisas que nós fizemos foi tirar um desafio, uma meta. Olha, nós vamos falar o inglês dentro de casa e fora de casa, já que vocês não falam português, vamos falar a língua portuguesa, porque é a língua da pregação do Evangelho. Então, temos que fazer um esforço de estudar e aprender a língua portuguesa e comunicarmos com a língua, através da língua portuguesa fora e também com língua inglesa dentro de casa. Então, eu fui humilde o suficiente para, primeiro, falar. Eu era ousado, falava, não tinha medo, aceitava ser corrigido, porque eu tinha um objetivo, aprender. E não há melhor maneira, melhor coisa, ou melhor mecanismo de você aprender uma língua do que falando. E tendo a bênção de você ter os companheiros nativos, falar, foi uma oportunidade extraordinária. Então, isso me permitiu, obviamente, ter os empregos que eu tive. Nunca fui funcionário do Estado, ou nunca trabalhei para uma entidade pública, daqui do nosso país, obviamente. Entretanto, já trabalhei para diversas entidades privadas, e todas elas tinham algo em comum: requeriam a língua inglesa para a comunicação. Então, o que os meus presidentes de missão falavam era profecia. Então, são homens para além da componente religiosa, são homens de grandes negócios, homens que conhecem, né, o mercado e tudo mais, e sabiam quais são as necessidades e as oportunidades que o mundo oferecia, e me estimulavam a servir missão, mas também a olhar para a vida, durante a missão, a olhar para a vida pós-missão. E ter essa habilidade, esse skill, era crucial para mim, para poder enfrentar a vida pós-missão. E isso foi muito significativo para mim. Uau, interessante. Interessante que você falou quando você falou sobre a meta que vocês criaram, vocês e seus companheiros que falaram inglês dentro de casa. Eu e os meus companheiros também fizemos o mesmo. Eu, em particular, desafiei os meus companheiros que falavam inglês a falarem português fora de casa comigo, dentro de casa. Era só inglês. Isso ajudou muito e tem ajudado muito. Ainda estou melhorando. Bem interessante. Então, na sua opinião, você aconselharia todos aqueles que vão servir a aprenderem, aproveitar o máximo para aprender o idioma? Sinceramente, uma das coisas que eu aconselharia aos jovens que estão no campo missionário neste momento, primeiro a fazer é, seguir as regras do presidente de missão, as regras missionárias, né? Ser obediente ao Senhor. Isto é crucial para ser um missionário de sucesso, né? Buscar o Espírito e amar o povo, né? Porque você não vai servir com sucesso sem você amar o povo e sem ser um missionário obediente. E a segunda coisa, aprenda a outra coisa, né? Aprenda a língua inglesa. E também crie relacionamentos eficazes ou relacionamentos de sucesso. Porque não criar relacionamentos eficazes de sucesso, isso pode custar uma barreira para si. Por quê? Porque dentro do campo missionário nós lidamos com pessoas com backgrounds diferentes. Há pessoas, por exemplo, que vêm do Brasil, há pessoas que vêm dos Estados Unidos, há pessoas que vêm de Portugal e de outras nações, que têm uma visão diferente. Então, é bom, é saudável você criar networking com seus companheiros para a vida pós-missão.
porque isto, de certa forma, vai constituir uma bênção para si, vai lhe ajudar, vai lhe permitir, ter sucesso. Está a perceber? Porque ignorar esses aspectos pode, de certa forma, comprometer, né? Ou pode limitar suas oportunidades. Uau! Um grande conselho. Isto é um grande conselho e é bem interessante. Como é que as suas primeiras semanas após a missão, como é que você ajustou as primeiras semanas após a missão? Qual foi o seu ajuste? Houve algum contraste? Para mim, por exemplo, não foi tão difícil assim, porque eu falava com o meu bispo, ele também serviu, o bispo Charles, e ele escrevia para mim, ele falava sobre como que as coisas são, não é? Que eu deveria me ajustar, não é? Até porque fazemos mais bem, eu fiz mais bem. E aquilo ajudou muito. A entrevista com o presidente da missão também, o presidente Moraes, foi crucial. Isso ajudou-me a poder ir um bocadinho mais focado depois da missão. Mas como é que foi as suas primeiras semanas após a missão? Qual foi o seu ajuste? Uau, eu não sabia desse programa, My Plan. É muito importante. Eu lembro na altura que, de alguma forma, bem, nós chamávamos My Plan, mas sempre existia aquelas conversas com o presidente de missão, sempre aqueles aconselhamentos na última entrevista com o missionário sobre como é que devia dar seguimento à sua vida após missão, obviamente. Mas para mim não foi fácil, né? Você não desliga da camisa branca gravada noite para o dia, né? Você sabe que está andando com o companheiro 24/7, lado a lado, não é? Mas depois, uma vida após missão. Eu lembro que na altura andei assim, até que não por camisa branca, todos os dias. Eu fui chamar a atenção, né? Para comprar a irmã cheia na altura, minha namorada, fez questão de comprar camisetes para me oferecer, até me pediu para tirar as camisas brancas. Porque eu tive dificuldades, obviamente, para desfazer do espírito missionário, porque a coisa está lá. Eram 24 meses, né? 2 anos completos a viver daquela maneira e daquele jeito. Era um estilo de vida para mim. Então, pronto. Sucede que depois tive que começar a encarar a vida como ela é. Tive a bênção de ter um apoio de família, porque quando voltei, o meu primo esteve lá, ofereceu-me uma oportunidade de negócio, tinha que voltar para Nampula para comprar umas madeiras, mas também comecei a pensar, olha, já voltei. Todo jovem missionário deve, é norma, fazer aquilo que ensinou no campo missionário, né? Tem que se casar, construir uma família, mas para além disso também tem que se qualificar, né? Para aproveitar as oportunidades que o mundo oferece. Então, já estive no campo, né? Missionário, lutei, fiz aquilo que eu tinha que fazer, agora estava no mundo. Mas a boa coisa é que, sendo missionário, você aprende habilidades, skills muito importantes. Essas habilidades, esses skills, de certa forma, bem aproveitado, ajudam para a vida pós-missão. Por que eu falo isso? Porque na missão você passa a tua vida, ou a sua vida, comunicando com as pessoas, batendo portas, sendo aceito, sendo rejeitado. Você passa a vida, entre aspas, né? Não é esse o termo, mas deixa eu só fazer, a vender sua religião. Okay? Para as pessoas, algumas pessoas que que eram religiosas de natureza, ou frequentavam uma outra igreja, e você passa a transmitir a boa nova da restauração das famílias eternas, dos tempos de exaltação, dos salamentos e tudo mais. Então, não só isso, na missão você aprende a gerir o seu tempo, fazer agenda, vou ensinar, planejamento diário, planejamento semanal, estudo de companheirismo, e não só, além do plano principal, na missão você aprende a ter planos alternativos, caso o plano principal falhe. Então, não só isso, aprenda a ler, a estudar, e veja que uma coisa tão importante, tão espetacular,
que é a questão de servir missão, é que no meu tempo, acredito que até agora exatamente isso acontece, é que o ensino era direcionado ao indivíduo. Significa que nós, ainda que ensinássemos o mesmo tipo de lição, nós tínhamos que ajustar o ensino às necessidades do nosso pesquisador ou investigador naquela altura do nosso pesquisador. Então, tudo isso, fazer isso, dotar-se desse tipo de habilidade, ajudou-me, de certa forma, a saber lidar com o mundo fora. Saber também como lidar com suas finanças, né? O seu allotment, aqueles fundos sagrados que são nos atribuídos para poder cuidar do nosso mantimento durante o campo missionário. Aqueles fundos, administrar aqueles fundos sagrados, né? É uma bênção espetacular, é maravilhosa, né? Então, para mim, fazer tudo isso foi como preparar-me para os desafios da vida. Uma coisa importante que eu sempre digo, aconselho os jovens aqui, estamos no campo missionário, nós temos que sempre ter um equilíbrio na vida. Parte espiritual e parte temporal. Porque mesmo aqueles que não vão à igreja aqui fora, eles são filhos do Pai Celestial. E Deus quer o seu bem. Quer que eles se mantenham vivos. Deus quer que eles comam. E se eles estiverem melhor preparados, academicamente, profissionalmente, habilidades com skills, eles vão ter maior vantagem que nós. Isso é um fato. Então nós temos que ter aqui um equilíbrio das coisas espirituais e as coisas temporais. É por isso, por exemplo, que a igreja tem muitos programas. Hoje tem o Fundo Perpétuo de Educação, que está a pagar, pelo que eu saiba, cursos superiores em diversas universidades do país. Tem também o Fundo Perpétuo de Educação, tem o English Connect, tem o Benson Program, né? Bolsa de Benson. Bolsa de Benson, né? E vários outros programas que a igreja tem estimulado os jovens, até os membros, a se envolverem neles para poderem aumentar suas habilidades, seus skills, para poderem aproveitar as melhores oportunidades que a vida oferece. Então, o que eu fiz antes da missão? Que na altura, claro que as questões econômicas do tempo que eu fiz missão e do tempo atual são totalmente diferentes. Na altura, quando eu fui fazer a missão, eu teria uma carta de condução. E também fiz curso de computação. E depois aprendi o inglês. Isso era um blast, era um checkmate. Era um checkmate. Fui à missão, já tinha pelo menos esse skill. Então, quando eu voltei, procurei, obviamente, algumas oportunidades. Lembro que antes da minha missão, concorri com a universidade, fui rejeitado. Logo que voltei na missão, duas universidades me aceitaram. Foi tão interessante, duas universidades me aceitaram. Quer dizer, durante o tempo da missão, eu não pegava canetas de nada para estudar as coisas da Terra, né? Ou as coisas científicas. Mas voltei e o curso faz tempo preparei-me e consegui admitir. Contudo, fui para a UEM e também fui para a Escola Náutica, Escola Superior Náutica, né? Mas, contudo, depois tive o meu primeiro emprego a convite, na altura, né? Trabalhei para a missão e cuidava dos vistos dos missionários. Mas como é que isso aconteceu? Porque eu tinha essas habilidades, né? Tinha tirado a carteira de motor, a carta de condução, eu falava inglês, usava computador. Não tinha o ensino superior, mas já tinha começado já a fazer o primeiro ano do ensino superior, engenharia informática, não é? Então, isso de alguma forma é aquela coisa que diz: os milagres ou as bênçãos ou as oportunidades só vão para aqueles que estão preparados. É fundamental, nós precisamos nos preparar. Secção 130 do Deus Governo fala sobre a lei irrevogavelmente decretada nos céus antes da fundação deste mundo, né? Na qual todas as bênçãos se baseiam. Então, não é possível que você ganhe uma bênção de um princípio que você não vive.
Não é possível, isso não vai acontecer. Está decretado. Está decretado, eu preciso estar lá, antes da fundação deste mundo. Então, e um dos mandamentos que o Senhor deu a Adão é que ele viria do quê? A sua comerá do seu pão. Então, comerá do fruto do seu suor. Então, este é o mandamento que o Senhor deu a Adão. Então, todos nós temos este mandamento de viver do fruto do nosso suor, ou do suor do nosso rosto. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos preparar. Precisamos de ganhar habilidades, precisamos de criar, de aprender cada vez mais, para que sejamos em altura de superar e ultrapassar os desafios que a vida nos oferece. Obviamente que cada um de nós vai ter uma história e um percurso diferente. Uma história pode inspirar um ou outro, mas cada um tem o seu caminho a trilhar. Cada um tem a sua maneira de desenhar a sua própria história. Mas ainda que desenham a sua própria história, os princípios fundamentais estão lá e não se diferem. Pode até diferenciar os atores, até os cenários, mas os princípios que compõem a história estão lá. Então, quais são os princípios? É que nós temos que ganhar habilidades, temos que ganhar skills, temos que ganhar, temos que nos preparar para o que vem em frente, proatividade. Temos que ter essa capacidade de ver agora o que nós queremos ser no futuro. Nós vivíamos aquilo, eu queria, quando éramos missionários, víamos aquela família, víamos a família da pia batismal. Logo no primeiro dia que a gente sentava com a família, fazíamos contato com a família, víamos a família onde? Na pia batismal. Então todo o esforço que a gente fazia era em torno da família onde? Na pia batismal. Então tudo isso que vai acontecer na nossa vida tem que ser com esse intuito. O presidente Nelson me gostou de ensinar isso. Ver o fim desde o princípio. Sim. Começar com o fim em mente. Sim, começar com o fim em mente. Este é o princípio. Então, nós temos todas as ferramentas, todos os recursos dentro da igreja para nós podermos avançar. Só temos que ser ousados. E cada um tem a sua maneira de fazer a sua própria história. Só temos que buscar as coisas. Não é? Uau! Muito obrigado por partilhar isso. Literalmente a preparação traz bênçãos, especialmente o versículo que você citou, que nós convemos, é um versículo muito, muito bom. É o princípio que foi decretado, a lei que foi decretada. Mas gostava de saber algo bem interessante aqui. Qual seria o seu conselho, porque agora você já deu um conselho para os jovens que já retornaram, não é? Qual seria o seu conselho, em especial para moças, rapazes, no geral, de jovens, assim como também não só mas homens e mulheres, não é? Certo. Que ainda não foram servir uma missão e que pretendem servir? Qual seria o seu conselho? Bom, o meu conselho para eles é que não percam essa oportunidade. Essa oportunidade é única. Em algum momento tenho visto jovens que deixam essa oportunidade de servir missão e eles dizem assim, não vou servir agora, vou servir com a minha esposa quando eu for casado. Eu digo, uau, você é espetacular, né? Você é a única pessoa que eu conheço dessa terra que primeiro tem certeza, garantia que há de viver até fase adulta. Que desperdiça a oportunidade neste momento, porque vai fazer no futuro, porque tem certeza que vai chegar lá. Então, eu como não tenho essa certeza, prefiro fazer agora. Na fase que eu posso controlar, né? Então, o meu conselho é para esses jovens, é o seguinte aqui, e também para os outros aqui, nenhuma coisa deve nos limitar. Viver uma missão tempo integral. Desafios familiares, questões econômicas, até saúde. Porque eu sei que há missões que podem ser adaptadas à nossa capacidade física, não é? Então, nós temos que fazer é exercer fé. É nos prepararmos, é não recuarmos, não olharmos para trás. Tal como eu disse antes, eu poderia ter dito, olha, o meu pai tem a mim como seu filho, o filho mais velho. Estou a sair em missão. Era difícil, precisa de mim para poder pagar dívidas e cuidar da família dos outros 3 irmãos mais novos meus.
E sabe o que aconteceu um ano depois de ter ido de missão? O meu irmão mais novo, de de um ano, também saiu em missão. Então significa que o meu pai deve ter dito, olha, este foi, vou ficar com um, mas o outro também acabou indo. Então acabou perdendo 2 rapazes mais velhos, mais 2 meninos, e ele sendo portador de uma deficiência, né? Então, mas com tudo isso, o que eu quero dizer aqui? Se nós tivermos fé, nada deve nos limitar. Nós temos que avançar e seguir uma missão. É um mandamento, principalmente para os rapazes e para os jovens. Eu gostaria de convidá-los a prepararem-se, a exercerem fé, a manterem foco, a buscar o Senhor, a ter uma conversa única com o Senhor. E Ele vai responder, tal como Ele respondeu a mim. Busquemos o nosso bosque sagrado individual. Tal como o menino Joseph afastou-se para um lugar quieto, tranquilo, onde ele pudesse dirigir ao Senhor e abrir seu coração. Busquemos. E o Senhor vai nos dar a resposta certa. E com certeza, um rapaz saudável, digno, com fé vigorosa, com disposição de servir e obediente, vai ter uma missão muito espetacular. Vai ter uma missão espetacular. Então, e não só isso. Eu aconselharia também a ter essa oportunidade de sair com os missionários em Gruta Grau, servir como missionário do ramo ou da ala, para ganhar essas habilidades. Aconselharia também a fazer estudos regulares, a já viver como missionário. Okay? Evitar distrações, amizades, ambientes, situações que provavelmente não ajudem a manter esse padrão missionário ou que afastem da presença do Espírito Santo. Não é? E começar a prever, né, o seu futuro dentro do campo missionário. Então, não desperdice tanto as moças. Sei que para as meninas não é um mandamento, é um privilégio, uma hora, uma bênção, mas para os rapazes, sim, é um mandamento. Eu costumo dizer em casa para os meus filhos, principalmente para o meu rapaz, dizer, olha, tu não tens escolha, deixa a vida, ou vais à missão, ou vais à missão. Já não tem arbítrio. Não tem arbítrio. Mas, bem, falamos disso, mas ele está muito animado. Ele não vê a hora, a vez dele sair também. Para além de mim, eu fui um exemplo, né? O primeiro missionário da família, o meu irmão mais novo também fez missão, a minha outra irmã serviu, fez missão em Cabo Verde, meu irmão na África do Sul, minha esposa e eu, durante o período da Covid, fizemos uma missão interina como presidente de missão, né? Então, também sonhava uma vez servir como missão. Obviamente que no futuro temos o sonho de sair como casal missionário e servir ao Senhor. E pronto, é muito importante e é muito bom pegar essas coisas com 2 mãos. Só acontece uma vez, você só é jovem uma vez, nesta terra uma vez, então aproveita essa vez que você tem para servir. Sabe, eu gostaria que todo jovem tivesse a oportunidade de ler e ver o discurso. Há um discurso que eu não paro de ver, de assistir ou de escutar, do presidente Thomas S. Monson. O título do discurso é Exemplos de Retidão. Qualquer jovem devia ver aquele discurso. Qualquer jovem que tivesse dúvidas, receios, deve ir ou não, devia ouvir aquele discurso do presidente Monson. Por quê? Porque ele fala do Elder Williams, que serviu missão, mas ele teve um câncer. Foi amputado a mão. Mas mesmo assim, ele pediu para continuar no campo missionário. Permaneceu no campo missionário. Continuou com as recomendações médicas e tudo mais. Foi pedido que ele continuasse. E mesmo assim, ele depois perdeu a vida e foi entrado com sua placa missionária. Quanta fé! Quanto exemplo de sacrifício! O que aquele jovem entendia que o jovem de hoje não pode entender? O que é que pega o jovem de hoje a não ir à missão? É namorada? É escola? É trabalho? São as coisas do mundo?
Isso não deve servir de desculpa. É pobreza. Isso não deve servir de desculpa para ninguém. Porque até ele saiu das emoções do pai. Aceitou ser rejeitado. É uma oportunidade, é uma hora quando você tem que portar dentro do seu bolso, perto do seu coração, o título de representante legal e autorizado de Jesus Cristo nesta terra. Nem todo mundo terá esse privilégio. É uma hora para você poder chamar os outros a arrependimento. É uma hora, uma bênção, poder testificar sobre Cristo vive, que Ele vive. É uma hora para você poder testificar que Ele é nosso Redentor, nosso Salvador, que Ele é o Emmanuel, que Ele morreu na cruz pelos meus, pelos seus e por todos os nossos pecados. E que Ele ama todos nós. Quem desperdiçaria esta oportunidade única na vida de fazer isso? Outra coisa, eu gostaria de aconselhar os jovens, participem das aulas de seminário e de instituto. Essas aulas ajudaram muito a fortalecer a minha fé e a fortalecer o meu propósito, desejo de disposição de crescimento na missão a tempo integral. Que façam isso, aos casais também dão a mesma força. A missão não deve ser uma questão de se vou, em relação a quando vou. Não deve ser você a rejeitar-se ou a tirar de si a oportunidade de servir. Desde que talvez outras questões lhe limitem essa oportunidade. Mas você deve estar pronto para servir. Todo produtor, ao serem impostas as mãos, faz um convênio geralmente sacerdócio de servir e de representar o Senhor. Então, que não possa cair por terra, que não possa experimentar esse fracasso de não servir. Estou consciente que nem todos irão ao campo missionário, por diversas razões. A esses, há a oportunidade também de servir na igreja, aqui nas nossas unidades. Mas para aqueles que podem, por favor mesmo, fundo do coração, sigam para o campo missionário. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por partilhar esse convite especial para servir uma missão de tempo integral. Eu sei sem sombras, como ele disse, que a missão é um campo onde, na qual nós somos moldados, nós conhecemos e pregamos sobre o Salvador Jesus Cristo. E o convite já foi dado, não vou estender novamente, já foi dado um convite, não é? Um exemplo real de quem serviu, está vivendo o que ele ensinou, não é? E para os que estão em dúvida, não é? São convidados a orar como ele fez. Não é? E por fim, gostávamos de agradecer a vocês por participarem e verem este vídeo. Não é? Muito obrigado mesmo por aceitar o convite, de poder partilhar conosco, não é? A sua experiência. Não é? Estou imensamente honrado não é? Por esta oportunidade. E incentivamos a todos vocês a comentarem, a deixarem um like e a seguirem a página, a fim de estarem ligados sobre todas as informações que iremos postar. E para além disso, visitar o nosso website, ancorfaith.com, na qual existem recursos e este vídeo também estará disponibilizado no website. Podem partilhar com amigos e outros familiares. Desde já gostamos de agradecer por esta oportunidade. Até lá! Muito obrigado. Obrigado. Força.